Olá, crianças! Na nossa última aula de análise linguística, nós falamos sobre os adjetivos, que são escritos com apenas uma palavra para trazer características ao substantivo. E hoje nós falaremos sobre as locuções adjetivas, tá? Objetivos de aprendizagem: compreender a função das locuções adjetivas na construção do texto, reconhecer que as locuções adjetivas dão características aos substantivos, aplicar corretamente as locuções adjetivas que qualificam os substantivos. Acompanhe a leitura. A família Pântano. Quando a família Pântano comprou essa casa, o imóvel era igual a todos os outros da rua. Havia um belo jardim na frente, um quintal no fundo cheio de canteiros de florzinhas. A porta de entrada era vermelha e as janelas tinham batentes brancos e vidro polido. A única coisa que os membros da família não trocaram foi a porta da frente. Eles pintaram de preto os batentes das janelas e os enfeitaram com teias de aranhas e moscas mortas. Arrancaram todas aquelas florzinhas terríveis, plantaram espinheiros e disseram às novas plantas que, se elas não crescessem bem rápido, iam virar chão de concreto. Diferente dos adjetivos que são escritos com uma única palavra, as locuções adjetivas são escritas com mais de uma palavra. Então, dentro deste texto, nós vamos encontrar estas locuções adjetivas. Temos aqui de florzinhas, de entrada, da família, das janelas, de aranhas, de concreto. Então, estas palavras, assim como os adjetivos, elas trazem características aos substantivos, certo? E quais são estes substantivos? Quando a família Pântano comprou essa casa, o imóvel era igual para todos, era igual a todos os outros da rua. Havia um belo jardim na frente, no quintal no fundo cheio de canteiros de florzinhas. Então, de florzinhas aqui é para canteiros, tá? É a locução adjetiva para a palavra canteiros. A porta de entrada era vermelha. Então, de entrada aqui está ligada à palavra porta, certo? Da família traz característica aqui a palavra membros. Eles pintaram de preto os batentes das janelas, batentes. De aranhas eram as teias de aranhas. Chão de concreto
Então, de concreto. As palavras destacadas aqui são chamadas de locuções adjetivas, que elas dão, assim como os adjetivos, elas dão características aos substantivos, certo? Então, nós podemos compreender que tanto adjetivos como locuções adjetivas têm como função dar características aos substantivos. Porém, os adjetivos são formados por uma única palavra e as locuções adjetivas podem ser formadas por mais de uma palavra. São formadas por mais de uma palavra, ok? Locução é a união de palavras. Sempre que é necessário duas ou mais palavras para exprimir a mesma coisa, tem-se uma locução. Então, as locuções são duas palavras com o mesmo valor de um adjetivo, né? São expressões que equivalem a um adjetivo, tá? Então, por exemplo, de boi, né? Eu poderia usar apenas a palavra bovino. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De chuva, pluvial. De criança, infantil. De estômago, estomacal, gástrico. De gato, felino. De gelo, glacial. Do litoral, litorâneo. De porco, suíno. Da manhã, matutino. Do rio, fluvial. Da tarde, vespertino. De anjo, angelical. De ano, anual. De campo, campestre ou rural. De cão, canino. De dedo, digital. Então, quando nós nos expressamos em frases do tipo eu gosto de comer carne de porco, eu poderia usar apenas carne suína. Então, revisando, né? Locuções adjetivas são escritas com mais de uma palavra. Adjetivos são escritos com uma única palavra. E todos, né, no caso, tanto as locuções adjetivas quanto os adjetivos, eles servem para dar características aos substantivos, certo? Atividade do livro de língua portuguesa, Encontros, páginas 59 a 61. Então, até a próxima aula e um abraço.